Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 é aquele probleminha típico que cai em todo o Enem. Vamos ver como é que era. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 por caixa, com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, ou seja, 4 caixas com 20 picolés cada uma, pagando a mesma quantidade, quanto que era? R$16, e obtendo um lucro de R$40. Aí o problema ainda explica o que é o lucro. O lucro é obtido exclusivamente pela diferença, ou seja, pela subtração, entre o valor de venda e o de compra dos picolés. Esse lucro ela obteve com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser de quanto? Bom, vamos trabalhar com as informações que o problema nos deu. O que aconteceu no primeiro dia do evento, gente? No primeiro dia, no dia anterior, a pessoa comprou a mesma quantidade de picolés. Quanto que é essa mesma quantidade? 4 caixas contendo 20 picolés cada uma. Isso dá quantos picolés? Então, 4 caixas, sendo 20 picolés em cada caixa, 4 vezes 20, ela comprou 80 picolés, certo? Ela comprou a mesma quantidade, pagando a mesma quantia. A pessoa pagou R$16 a caixa, ou seja, R$16 por caixa. Como ela comprou 4 caixas, quanto que ela pagou? Ela pagou 4 vezes 16, certo? 4 vezes 16 dá 64. E, nesse caso, ela obteve um lucro, ele fala, de R$40. No segundo dia, o que a pessoa fez? Ela fez a mesma coisa, comprou 4 caixas de picolés com 20 picolés, pagou R$16 por caixa, né? Só que não fala quanto que ela teve de lucro, quanto que ela vai ter de lucro. O problema fala que no segundo dia, então comprou 4 caixas, 20 picolés, isso dá 80 picolés, e pagou R$64. O problema fala que no segundo dia a pessoa quer ter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia de evento. Então, para a gente saber qual foi o lucro do segundo dia, a gente tem que calcular quanto é 20% a mais do lucro do primeiro dia, que era de R$40. Concorda? Entendeu? Então, a gente vai calcular agora quanto é 20% a mais do que R$40. Então, lucro do segundo dia, 20% maior que R$40. Se ele é 20% maior que R$40, o lucro do segundo dia vai ser R$40 mais 20% de 40. Concorda? Entendeu? Não é? Se ele é 20% maior, ele vai ter que ser o próprio lucro do primeiro dia, mais o tanto que aumentou, mais 20% de 40. Beleza? Então, a gente vai ter 40 mais 20% é 20 dividido por 100. Se você gostar de fazer decimal, vai ser 0,2. Né? Então, 40 mais 20% de vezes 40. Aqui a gente pode simplificar tudo. Então, corta esse 0 com esse 0, vai dar 2 sobre 10. Aí, você simplifica o 2 pelo 10, vai dar 1/5. Aí, então, a gente vai ficar com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 40 mais 8 dá 48. Assim, o lucro no segundo dia vai ser de R$48. O problema quer saber qual é o lucro do segundo dia? Não. O problema quer saber quanto deve custar cada picolé no segundo dia para ele ter esse lucro de R$48. Aí a gente vai trabalhar com essa informação aqui, que fala que o lucro é a diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés. Beleza? Então, o problema deu para a gente a informação. O lucro é igual à diferença, ou seja, subtração, entre o valor de venda, o preço que ele vendeu o picolé, e o preço que ele
comprou o picolé, né? Preço de compra é a mesma coisa que o custo do picolé, ok? Então, no segundo dia, quanto que vai ser o lucro? A gente calculou, o lucro vai ser de R$ 48,00. Então, o lucro, R$ 48,00, é igual ao preço de venda, que é o que a gente quer saber, menos o preço de compra. Quanto que foi o preço de compra? Ó, no segundo dia, o preço de compra foi de R$ 64,00. Beleza? Então, 48 é igual a preço de venda menos 64. Eu vou pegar esse 64 que está negativo, passar para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, 48 mais 64 é igual a preço de venda. 48 mais 64 dá 112. Então, 112 é igual ao preço de venda. Assim, quando ele vender os 80 picolés no segundo dia, ele vai receber R$ 112,00, ok? Então, se a gente tem que R$ 112,00 corresponde ao preço de venda de 80 picolés, quanto que vai custar um picolé? Um picolé vai custar X reais. Basta a gente resolver essa regra de 3. R$ 112,00 é o preço de venda de 80 picolés, X reais vai ser o preço de venda de um picolé. Então, a gente vai ter X vezes 80 é igual a 112 vezes 1. O X vai ser, então, 112 dividido por 80. 112 dividido por 80 dá 1,4, ou seja, R$ 1,40. Essa é a resposta da questão, seria a letra C. Beleza? Entendeu? Então, primeiro, a gente calculou quanto tinha que ser o lucro dele no segundo dia, e depois que a gente calculou quanto tinha que ser o lucro, a gente partiu para ver qual era o preço de venda total, né? Quando ele vendesse os 80 picolés, quanto que ele ia ter na mão, beleza? Aí, a partir desse preço de venda, a gente consegue, de 80 picolés, a gente consegue calcular o preço de um picolé, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários do vídeo, que sempre que eu tenho tempo, eu te ajudo a entender, beleza? No mais, se tiver curtido a explicação, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo, por favor, coloca nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer, para ajudar a divulgar o canal, beleza? E se quiser se inscrever no canal, só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado direito, certinho? É isso, até a próxima!